Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Clara e eu sou doula aqui em Nova York. Se você já acompanha o canal, você já sabe, mas se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E no meu canal eu trago conteúdo sobre o trabalho de parto, pós-parto, amamentação, tento trazer aí bastante informação variada para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as opções de parto. Você sabia que você pode escolher o parto que você quer? Bom, se você não sabe, não tem problema, eu vou te explicar todas as diferenças, assim você pode tomar uma decisão com mais informação. Então bora lá começar esse vídeo. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você já deixar o joinha aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Já manda para as pessoas grávidas que você conhece, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder vídeo novo toda quarta-feira. Me segue também lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo pra você. No Instagram eu consigo compartilhar esses mesmos conteúdos mais vezes na semana. Eu consigo interagir com vocês, conversar com vocês. Eu tô sempre abrindo caixinha de pergunta lá. Então me segue no Instagram pra não perder conteúdo legal lá também. Já tem muita coisa lá, então vai lá seguir. E no vídeo de hoje eu vou começar com... colocando aqui pingos nos is. Eu sei que muita gente ouve muito o termo de parto normal e cesárea, parto normal e cesárea. Nesse canal, a gente vai estar usando os termos parto vaginal e cesárea, tá? Por quê? Quando a gente fala parto normal, a gente exclui a cesárea de ser um parto normal. E para muitas pessoas, essa é uma das únicas opções que elas têm. Então, para incluir todo mundo, afinal de contas, todo parto é normal, meio que entrou, tem que sair, certo? Então, é normal o processo de parto, seja ele como for. Então, eu vou usar a terminologia parto vaginal e cesárea, beleza? Entrando, então, no parto vaginal. Parto vaginal temos algumas opções. Primeira delas, parto domiciliar. Parto domiciliar é uma coisa que pode causar um pouco aí de polêmica, tem gente que é a favor, tem gente que não é, mas parto domiciliar é uma opção para algumas pessoas, não são todas as pessoas que podem ter um parto domiciliar, tá? Parto domiciliar pode ser uma opção para quem passou a gestação inteira ali tranquilo, sem intercorrências. Se você não tem diabetes ou teve diabetes gestacional ou hipertensão, se foi tudo tranquilo, você é um candidato, uma candidata ao parto domiciliar, tá? Parto domiciliar é um parto de muito cuidado, você precisa ter muita informação, precisa estudar bastante, você precisa procurar uma equipe médica que te apoie, uma equipe médica preparada para isso, tá? Normalmente no Brasil a gente vê muito o time de parto domiciliar composto por um médico obstetra, um pediatra ou um enfermeiro pediatra e enfermeiro, tá? Um enfermeiro ou uma enfermeira. Normalmente é esse o time que a gente vê. Existe no Brasil também as enfermeiras obstétricas, que é uma profissão que está crescendo muito no Brasil e muitas vezes a gente vê ali o time de parto domiciliar composto por enfermeiras obstétricas. Aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem as midwives. Midwives é o comparativo das enfermeiras obstétricas. Porém, aqui nos Estados Unidos, o treinamento das midwives é um pouco diferente do que no Brasil. Aqui elas são mais próximas de serem médicas do que de serem enfermeiras, tá? Então a preparação que elas têm é um pouquinho diferente. Elas têm, por exemplo, o treinamento como pediatras. Tanto é que num parto domiciliar normalmente vem duas midwives. Uma que, quando o parto acontecer ali, vai ficar cuidando da parturiente, né? E a outra provavelmente vai estar mais em função do bebê fazendo a parte pediátrica, tá? Às vezes elas vêm com uma terceira pessoa, uma assistente, mas elas carregam com elas todos os aparatos que elas precisam, que podem ser necessários, coisa de sutura,
para fazer um pontinho ali se houver uma laceração, alguma coisa assim, elas têm essa habilidade, essa possibilidade, tá? Parto domiciliar, normalmente, o trabalho de parto é um pouco mais curto, pode ser um pouco mais curto, pelo fato da gente estar em casa, a gente tá ali no nosso cantinho, aconchegado? No nosso aconchego, naquela vibe da nossa casa, né? Aquela vibe gostosa. Pensa assim, uma leoa, quando ela na natureza, quando ela vai ter os filhotes, quando ela vai dar a luz aos filhotes, o que ela faz? Ela vai para uma caverna, lá dentro da caverna, enfiada lá dentro, onde ninguém tá assistindo, ninguém tá vendo o que ela tá fazendo, ela se sente segura, no escurinho, aconchegada, e ela tem os filhotes lá dentro, tá? O parto domiciliar funciona mais ou menos como a nossa caverna. Então a gente vai estar dentro de casa, a gente vai estar no aconchego de casa, pode ser no escurinho, você tem essa possibilidade de estar no seu aconchego. E com isso o trabalho de parto pode ser um pouco mais, pode progredir um pouco mais rápido, tá? Outro parto vaginal que a gente tem as opções, esses já são hospitalares, mas a gente tem duas opções de parto vaginal hospitalar. Primeiro deles, seguindo um pouco ali do parto domiciliar, é o parto sem medicação, sem intervenção, sem indução, sem nada. É um parto vaginal natural que a gente fala, porque não vai ter intervenção de nada ali acontecendo, tá? Essa é uma opção. Muitos hospitais, dependendo de quando você vai para o hospital dentro do trabalho de parto, eles podem ficar sugerindo intervenções e tudo mais, e você pode simplesmente falar não se é uma opção para você, tá? O parto vaginal hospitalar sem intervenções, sem medicações, normalmente acontece com a equipe médica do hospital, então o médico obstetra, as enfermeiras que estão ali para ajudar, né, auxiliar. Normalmente é esse o time que acontece no Brasil. Aqui nos Estados Unidos você tem a opção de ir para um hospital onde as midwives são bem-vindas, e aí com isso as midwives podem ser as médicas principais do seu parto, tá? Então, tecnicamente, é a mesma estrutura do parto domiciliar, só que num cenário de hospital, tá? Essa é uma opção também. O segundo parto vaginal hospitalar que a gente tem é o parto com indução, com a medicação, e com isso existem algumas opções aí que podem acontecer. Como indução, por exemplo, eles podem usar, aqui nos Estados Unidos tem um remedinho que chama Cervidil, que é um comprimidinho que eles colocam dentro da vagina para afinar o colo do útero e ajudar na dilatação. Eu não sei se deve ter um igual no Brasil, mas não deve ser esse nome. Existe também o balão de Foley, que é um balão que tem duas bexiguinhas assim, é tipo um canudinho inserido na vagina, eles enchem com soro fisiológico. Quando o balão sai sozinho, quer dizer que você já está 3, 4 centímetros dilatada. Existe também a pitocina, que é uma outra forma de indução, né, uma outra intervenção que pode acontecer. Querendo ou não, vai acelerar o processo de trabalho de parto, porque a pitocina ela faz o útero contrair. É a ocitocina sintética, tem um post lá no meu Instagram sobre a pitocina. Outra intervenção que pode acontecer, né, outra medicação pode ser dada, é a peridural. A peridural é a anestesia normalmente mais padrão do trabalho de parto. Eu sei que no Brasil existem alguns médicos que fazem analgesia, que é um pouco diferente, também é uma opção, porém já é um parto medicado, né? Já tem ali uma medicação envolvida, tá? Essa também é uma opção para você. Outro parto hospitalar, mas aí a gente já entra na cesárea. E temos duas opções de cesárea. Você sabia que você tem duas opções de cesárea? Tem a cesárea tradicional, que é bem protocolada, assim. As pessoas, quando vão para a faculdade de medicina, fazem obstetrícia, eles aprendem a fazer a cirurgia do jeito que é para fazer, seguindo o protocolo, né? Ali tudo que tem que ser feito. Alguns médicos em alguns hospitais oferecem a cesárea humanizada.
O que é a cesárea humanizada? Claro, a cesárea humanizada, a gente adiciona ali alguns pontozinhos durante a cesárea para fazer com que seja um ambiente de acolhimento, né, que seja confortável para a parturiente ali. Então, alguns exemplos, por exemplo, pode ter uma musiquinha tocando no centro cirúrgico, pode ter, tem alguns hospitais que tem aquela barreirazinha que eles colocam, né, na cesárea, quando você tá deitado, eles colocam uma barreira. Tem alguns hospitais que oferecem essa barreira transparente, para que quando o bebê nasce, o médico pode mostrar para a parturiente, né? Existem alguns hospitais que abaixam essa barreira para que a parturiente possa ver ali o bebê também. Pele a pele pode ser feito dentro do centro cirúrgico, isso também faz parte da cesárea humanizada. Você pode pedir para que a conversa dentro do centro cirúrgico seja mínima. É lógico que precisa haver uma comunicação entre o médico e os enfermeiros ali, mas que seja mantido no mínimo possível, né? Para que seja um ambiente ali tranquilo, calmo, para que o seu bebê venha ao mundo num ambiente assim, certo? Então, temos essas duas opções de cesárea. Apesar da cesárea humanizada ser, eu acho que toda cesárea devia ser humanizada, mas apesar de ser uma cesárea humanizada, ainda é uma cesárea. A cirurgia da cesárea é uma cirurgia de grande porte. São várias camadas que precisam ser cortadas ali, né, para abrir caminho para chegar até onde o bebê tá. E com isso, a recuperação da cesárea é sim mais longa, mais desafiadora do que a cesárea do parto vaginal, por exemplo, tá? A cesárea tudo depende, lógico, do seu esforço físico nos primeiros dias ali do pós-parto, mas a cesárea pode levar um tempo para você se recuperar totalmente ali de tudo. Precisa haver um cuidado no pós-parto com o lugar da sutura, né, para ver se tá recuperando direitinho, se não tem infecção, se não tem nada, precisa ser cuidado disso para que não haja intercorrências, né, no pós-parto, mas não deixa de ser uma cirurgia, então o processo de recuperação pode ser mais longo, sim, do que do trabalho de parto e do parto vaginal. Mas a vizinha, da irmã, da tia, né, teve assim, quer dizer que a minha vai ser assim? Não necessariamente. Tudo vai de pessoa para pessoa. Um corpo recupera diferente do outro, assim como o parto vaginal também, não só para cesárea. Um corpo recupera diferente do outro, tudo se leva tempo, tá? Imagina, você gerou um bebê ali por 9 meses. Ele nasce, não vai ser em 5 minutos que tudo vai recuperar, voltar no lugar e, né, tudo certo. Então existe um tempo de recuperação, tá? O parto vaginal sim tem uma recuperação um pouco mais rápida, porque o corpo foi feito para isso, então ele já tem ali a instrução, né, já incutida na gente de que tem que voltar no lugar, tem que recuperar, e aí tem sim um processo de recuperação um pouco mais simples, um pouco mais rápido, tá? Essas são as opções de parto que você tem e você pode escolher. Se for uma possibilidade sua, escolha, estude, se informe mesmo para que você faça a escolha que é melhor para você e para sua família, para o seu bebê, tá? Muito, muito importante você ter ali um time de médicos ou um time de parto que vai te apoiar, que vai te dar o suporte necessário para que você tenha o parto dos seus sonhos. Prepare um plano de parto para que todo mundo fique sabendo quais são as suas vontades, o que você quer que aconteça. Eu sei que podem acontecer desafios aí no meio do caminho? Podem, mas deixe explícito as suas vontades, para que as enfermeiras, os médicos, quem quer que seja que vá te auxiliar ali naquele momento, saibam e possam tentar seguir o máximo possível dentro da possibilidade do momento ali. Mas faça um plano de parto, se informe, se prepare e faça a sua escolha. Você tem essa opção.
pergunte para o seu médico quais são as opções dentro daquele hospital ou dentro da sua gestação, né? Qual que seria recomendado para você, enfim. Mas estude, se informe e faça a sua escolha baseado no que você e a sua família precisam, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!